Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Chamo a atenção de todos os cristãos. Seja você de confissão católica ou de confissão evangélica, a guerra é nossa. Porque, primeiro, Satanás tem se levantado na intenção de destruir a nossa base, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Destruir a nossa fé. Ele não pode destruir porque você já conhece, somente se você se desviar. Mas os teus filhos, que virão depois de você, os seus netos, os seus bisnetos e tataranetos, a sua descendência, terá que suportar o que hoje você aceitar. Por isso, eu quero convidá-lo para uma guerra. Embora em todos os casos citados na Bíblia, a Santa Palavra de Deus, Deus não nos chamou para uma vida mansa e tranquila enquanto estamos aqui. Ele nos chamou para a guerra. E nós somos chamados de exércitos de Deus. E se você é um soldado de Cristo, você é um soldado valoroso, você tem o dever de defender a sua família. Você tem o dever de defender a sua fé. Você deve lutar até o fim. Eu quero convidá-lo, partindo de um versículo que estarei lendo, escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 18. Diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Este versículo diz: Deus vai se manifestar. E quando ele se manifestar, a sua ira vai ser implacável contra os que impedem a verdade e pregam a mentira. Contra os que escondem a verdade e anunciam a mentira, mas contra os que impedem a verdade e consentem a mentira. Por isso eu quero te convidar para fazer parte do exército de Deus, para enfrentar estas coisas. No versículo 21 diz: porque tendo conhecido a Deus, os homens não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundície, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles, se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimentos perversos, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos,
inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nércios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que consentem os que fazem. Quero te trazer à memória de que o que estão fazendo com as nossas crianças, dos que estão fazendo na intenção de denegrir a verdade, esconder a palavra de Deus e pregarem a mentira, é obra maligna. Satanás está tentando destruir a sua casa e você é o único responsável dela. Então eu te convido para tomar atitude e pregar contra isso, e falar nas redes sociais, e se manifestar na hora do seu voto, e dizer não às obras infrutíferas ou malignas de Satanás. Pelo que nós encontramos aqui que os que tais coisas praticam são dignos de morte. Quando a ira de Deus se manifestar, serão destruídos. Mas digno de morte, não só apenas os que fazem, mas os que consentem. Minha indignação. Nós temos pastores na mídia, nós temos pastores com canais de televisão super frequentados, mas apenas estamos vendo o pastor Silas Malafaia se batendo contra esse mal. Eu quero lembrá-los que esta não é uma guerra do pastor Silas Malafaia, esta não é uma guerra do pastor Marcos Feliciano, esta não é uma guerra dos nossos homens e pastores que estão na bancada dos deputados federais e estaduais. Esta é uma guerra da igreja que luta contra Satanás. Digno de morte é o que tais coisas praticam, mas também os que consentem. E eu quero te dizer que o que cala, consente. Eu te convido para a guerra, em nome de Jesus.